Caio Miller, nem vou falar do jogo de hoje. Pensando em 2025, São Januário em reforma usando o Engenhão como opção. Vasco tem a obrigação de criar um campo sintético no nosso CT e focar em contratações de jogadores físicos. Eu vou só aproveitar esse gancho aqui do Caio. Eu vou botar na tela aqui a planilha que eu montei, um instantinho. Deixa eu só botar aqui, porque vai acabar sendo, para mim, é o tema da live. Porque eu falei, jogo em si não teve. O que dá para olhar quando a gente vê a diferença de Botafogo e Vasco é olhar para o que foi feito no Botafogo nesses 2 anos. Porque os dois times, há 3 anos estavam jogando Série B juntos. E o Botafogo já foi superior, então não foi só a SAF, não, tá? Se não me engano, o Botafogo não era SAF naquele período ainda. Mas o Botafogo já foi muito melhor ali naquela estruturação ali de Série B, bem à frente do Vasco. Vou ter que ampliar aqui, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, eu já explico. Mas o que foi feito nesses 2 anos é que para mim, o relevante do jogo de hoje. Você entender a diferença dos dois. Porque hoje não foi só uma questão tática, não foi a bola do Vasco não entrou, do Botafogo entrou, não. Aliás, não é o jogo de hoje. A diferença que a gente vê de um Botafogo, e não é exemplo, repito aqui, não é exemplo só para o Vasco, não, tá? Para mim, Botafogo e Fortaleza são exemplos para todos os clubes do Brasil. É claro que a diferença para outros é menor. É porque tem outros times com investimentos altos também. Agora, falando de montagem de elenco, de análise de mercado, de scout, Botafogo e Fortaleza são exemplos para todo mundo. Você citou a questão de jogadores físicos, né, Caio? Não é uma obrigação. Existem perfis e perfis. O grande ponto para mim o físico não é nem que você tem que focar em jogadores físicos. O físico não é nem para ser uma característica, é para ser uma obrigação. Eu martelo muito nisso aqui sempre, e não é em relação a condicionamento físico, assim, de maneira geral. Eu vejo muita gente criticando, às vezes, o preparo físico do Vasco e tal. Eu não tenho conhecimento, não estou no dia a dia para falar sobre quem está bem preparado, quem não está, se o treino é bom, se o treino é ruim. Mas existem jogadores que você sabe que o condicionamento é melhor. Não é porque ele faz uma preparação específica ali dentro de um clube. O cara muda de clube e continua bem. Porque é algo dele, a forma como o jogador se cuida. Uma pessoa não é bem condicionada pelas 2 horas de treino que ele faz no dia só, não. Uma pessoa é bem condicionada pelas 24 horas do dia dela. É o que ela come, como ela dorme, o quanto que ela dorme, entendeu? Quanto que ela bebe de água, quanto que ela se hidrata, sabe? O que ela come, o quanto que ela é ativa fora do local de trabalho dela. Então, quais atividades ela faz além disso? Fica muito tempo sentada, sabe? Tudo, mobilidade, tudo isso está ligado a vários fatores que são do seu dia a dia inteiro. Então, aí você vê jogadores que têm maiores capacidades do que outros. E nem tudo você vai conseguir desenvolver em 6 meses, 7 meses. Quando você contrata um jogador, você quer retorno imediato. Então não adianta você contratar para que 2 anos o cara está no ponto que você quer. Complicado. Então, para mim, a questão física é inegociável. Ou deveria ser inegociável. Os jogadores do Botafogo, mesmo os mais técnicos, são também físicos. E eu repito, isso aqui é uma frase repetida há meses, tá? Não é do jogo de hoje, não. Isso aqui a gente fala constantemente. E eu cito constantemente Almada e Savarino. São 2 jogadores intensos. O que o Vasco sofreu para sair de pressão alta de Almada e Savarino hoje foi um absurdo. É o debate que eu vejo às vezes o pessoal ter, mas por que o Flamengo lá em 2019 jogava com Arrascaeta e Everton Ribeiro e ninguém marcava, Bruno Henrique? Todos marcavam. Até porque era a marcação mais alta, então você pressionava no espaço curto. O Everton Ribeiro até hoje é um dos caras que mais pressiona a bola, e o Everton está bem mais velho. Já se foram 5 anos daquele ano. E ele já era veterano ali. Então, assim, claro, o Arrascaeta, por exemplo, perdeu condicionamento físico, tem caído de rendimento. Isso pesa. Então, claro, a idade, o tempo vai passando, tudo isso vai pesando. Mas essa questão física, ela tem que ser inegociável. A questão além de físico, o que esse jogador pode me entregar? E aí você começa a montar grandes times. O Palmeiras é um bom exemplo disso também, vários outros times com essa capacidade. Mas o Botafogo fica muito claro, porque se ele tiver que dominar o jogo, como fez hoje no segundo tempo, principalmente, com um jogador a mais,
de jogar no campo adversário, ele tem habilidade, ele tem capacidade individual com o Luiz Henrique, com o Almada, com o Savarino, de desequilibrar o jogo. Se o jogo for de transição, esses mesmos jogadores te dão essa opção. Então você não precisa optar, escolher entre um time, agora eu sou mais rápido, agora eu sou mais técnico. O Botafogo tem o melhor dos dois mundos. O Luiz Henrique é o exemplo claro disso. Do jogador que tem qualidade técnica, tem habilidade, tem poder de definição, capacidade no drible absurda, e tem também velocidade, tem também força física, tem também posição pelo jogo aéreo. Então ele entrega... O Júnior Santos é outro exemplo disso. E eu falo do Júnior Santos aqui há muito tempo. Aliás, o Botafogo que subiu da Série B em 2020 já era um time com essa característica. Não foi o Textor, não. Já tem alguma coisa ali há mais tempo, que eu não vou saber o que é, de onde veio, quem começou a impor, mas ali já tinha um início disso. Né? Já tinha com o Navarro como centroavante, já tinha muito, e eu falava sobre isso lá em 2020, do Vasco na Série B, sobre essa questão física. Tanto que eu fiz uma planilha aqui de fim de ano, de 2020, não, 2020 não, perdão, 2021, né? Tô errando o ano, de 2021, que eu falo exatamente sobre a busca depois de jogadores físicos para jogar a Série B, ou com mais características físicas. E a gente falava aqui na época do Vinícius jogando no Náutico, que depois foi para o Goiás, Yuri Castilho no CSA, que hoje já está no Vitória, se não estou enganado, Aleph Manga, que na época estava no Goiás, né? Se eu não me engano, no Goiás ou no Curitiba. Não estava no Goiás, depois foi para o Curitiba, que era do Volta Redonda. E a gente falava muito sobre esses jogadores com essas características. E o Vasco ali sofrendo com o Morato, Marquinhos Gabriel e companhia. Enfim, é claro que não existe só uma maneira de se jogar. Se você conseguir montar um time tecnicamente muito forte, beleza. E conseguir dominar as ações, como foi o Fluminense ano passado. Não era um time de intensidade. Né? A exceção ali era o Arias e o André, basicamente. E aí você tinha um time de mais cadência. Ganso, né? Martinelli, agora que veio o Renato Augusto, mas você tinha o Cano, Marcelo, Samuel Xavier, Felipe Melo, entendeu? Aí, mas são raros hoje em dia. É bem raro isso. Mas só para eu passar aqui rapidinho, Caio, eu já vou continuar nos comentários da galera. Eu fiz uma planilha aqui, porque a gente fala muito disso. Muito, muito, muito. Constantemente, quando eu vou fazer análise de jogador, e eu falo, fulano é caro, acho o valor muito alto, e isso tem sempre a galera cornetando. Mas, enfim, aqui, por exemplo, eu botei lado a lado os times titulares de Vasco e Botafogo e quanto cada um pagou por eles. Quanto saiu do bolso. Eu não vou... Aqui embaixo a gente vai entrar, eu falei aqui, o Almada e o Luiz Henrique são peças completamente fora da curva. E o Vitinho também. E aí eu já vou fazer um ponto aqui, que para mim é importante para entender a diferença dos dois. Almada, Luiz Henrique e Vitinho, que são os 3 jogadores mais caros aqui do Botafogo, os 3 chegaram nessa temporada depois do time disputar o título brasileiro do ano passado e quase ser campeão. O que eu estou querendo dizer com isso? Os altos investimentos do Botafogo, eles foram feitos depois do time já ter uma estrutura muito bem definida e já competitiva. Entendeu? Então, os investimentos, para mim, completamente fora da realidade do futebol brasileiro, mas tudo bem, o dinheiro não é meu, agora o dinheiro tem dono, é do Textor, ele que sabe o que faz. Esses investimentos só foram feitos após o time ter uma estrutura. Se a gente exclui esses valores, não é que exclui os valores, mas entende que esses só foram investimentos posteriores, a gente vai ver aqui que o restante do time do Botafogo, ninguém, absolutamente ninguém, custou sequer 14 milhões de reais. E a grande maioria não custou nada. Metade dos jogadores de linha do Botafogo hoje, dos titulares, chegaram de graça ao clube. Dos 10 jogadores de linha do Botafogo, 5 chegaram sem custo algum. Alexander Barbosa, Adrielson, Alex Telles, Marlon Freitas e Igor Jesus.
E o Bastos, que seria o titular na vaga do Adrielson, também chegou de graça. Então, metade do time do Botafogo, titular hoje, chegou de graça. O John, que é um goleiraço, pegou uma bola em cima da linha do Piton ano passado pelo Brasileiro, pelo Inter, lá no Beira-Rio, já é muito bom goleiro desde a época de Santos, custou 7 milhões. Metade do Léo Jardim. Não vou entrar no mérito de quem é melhor ou quem não é, mas o meu ponto aqui não é quem é melhor ou quem não é melhor. Meu ponto aqui é, sim, dá para montar grandes times gastando pouco dinheiro. E aí, beleza. Falei aqui do Vitinho, que é a contratação desse ano, já com o time montado. Gregory, 13 milhões. Marlon Freitas de graça. Savarino, 13 milhões. O Savarino custou menos do que o Cleiton, que nem no Vasco está mais. Esse é o ponto. Se a gente pega aqui, por exemplo, se a gente fosse mesclar um time do Vasco e do Botafogo, só para a gente ter noção, um time para a gente gastar o mínimo possível aqui, teria John com 7 milhões, PH 4 milhões e 800, sendo que o PH chegou ao Vasco primeiro sem custo, né? Chegou por empréstimo. Você vê como é que são contratações que para o Vasco, as mais baratas muitas vezes funcionaram melhor. Alexander, Adrielson e Alex Telles. Até agora não gastamos nem 12 milhões. Meio de campo, Marlon Freitas de graça. E aí vamos lá, não precisa nem do Gregory. Hugo Moura por 11 milhões, que foi muito mal no jogo de hoje. Perdidinho ali no meio de campo. Mas só pensando em baratear um time. Então se teria um meio de campo com Hugo Moura e Marlon Freitas. Savarino, Payet, beleza. Igor Jesus e Verratti, sem jogar com 2 pontas. Mas pagando 5 milhões do Verratti e nada no Igor Jesus. Esse time custaria 5,5, 18,5 aqui com Savarino, 29,5, 29,5, já arredondei ali, né? 29,5, a gente arredonda aqui. 9,5, 30, 34, 41 milhões. Esse time, John, PH, Alexander, Adrielson e Alex Telles, Hugo Moura, Gregory, Hugo Moura, Marlon Freitas, Savarino, Payet, Verratti e Igor Jesus. Esse time custaria 40 milhões. Esse time custaria quase um pouquinho mais que o João Vitor. Esse time custaria, se a gente for olhar para o banco do Vasco, Sforza, Maxime e Rojas. Esse time titular inteiro. Assim, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Porque o Vasco teve, durante 2 anos e meio, mais ou menos, a possibilidade de fazer o que o Botafogo fez. O que seria isso? Investir milhões? Não. Montar um bom elenco, tendo dinheiro para gastar, mas não necessariamente tendo que gastar tudo. Eu falei sobre isso aqui. Devo estar repetitivo já para a galera que acompanha mais vezes, mas o jogo de hoje ajuda a gente a usar isso como exemplo. Como é que é possível, sim, você monitorando bem o mercado, você definindo bem um perfil de jogador, você se antecipando às janelas de transferência. O que é isso? Adrielson, Alexander, Alex Telles, Marlon Freitas, Igor Jesus. Tem outros aqui, tá? Alan entrou hoje no segundo tempo, também chegou de graça. Esses jogadores, eles saíram dos clubes, eles assinaram com o Botafogo um pré-contrato antes de saírem dos seus clubes. Ou seja, o Botafogo contratou esses jogadores antes mesmo de acabar o contrato. Tá? O Vasco tem, dos 16 jogadores que entraram em campo, 2. E aí eu cortei os meninos, tá? A Rayan e a Alegria não são contratações, são da base. Então, óbvio que chegaram de graça. Mas o Vasco só conseguiu 2 dos jogadores de graça. Payet e Maicon. O Maicon estava no Santos encostado e o Payet ficou sem contrato na França. Diferente de Marlon, Alex e companhia aqui. Sem contar as outras contratações do Botafogo aqui. A gente vem aqui, ó. Júnior Santos, 1 milhão. Tiquinho, 5 milhões. Cuiabano, 7 milhões. Se a gente somar Tiquinho, Cuiabano e Júnior Santos, não dá o Cleiton.
dá o Maxime, dá metade do Sforza. Entendeu? Para mim, esse é o ponto. E quando eu fiz críticas aqui a esses jogadores quando foram contratados, não era nem aos jogadores contratados de maneira geral, era a incapacidade do Vasco de ir ao mercado achar esses, de 13, opa, peraí, de 7, de 1, de 9, de 5. Vai ter outros aqui, ó, Carlos Eduardo, Marçal, 0. Eu botei aqui o Adson e o Cleiton, porque entraram a Alegria, que é um dos pontas, o Adson foi contratado para essa função, e entrou o Ryan, que hoje é o reserva do Verrete, porque o Cleiton chegou e foi embora sem deixar saudade, só deixou dívida de 18,8 milhões. Então, é muito clara a deficiência que o Vasco teve, ou tem ainda, de conseguir se movimentar no mercado de maneira eficiente. Porque a gente olha os 16 jogadores do Botafogo que entraram em campo, a exceção são Almada e Luiz Henrique. Todos os outros, Almada, Luiz Henrique e Vitinho, as 3 contratações desse ano. Todos os outros 13 custaram menos de 15 milhões. Sendo que desses 13, 6 não custaram nada. Só 2 custaram mais de 2 milhões. E o restante custou bem menos, sendo que um custou 1 milhão só. Então, a diferença não está só... Assim, a diferença que a gente vê dentro do campo, ela nasce daqui. Ela nasce da capacidade de um time entender como é que funciona o mercado, definir bem o perfil de jogador que precisa, e muito mais do que achar eu preciso gastar 200 milhões nessa janela, é entender o que eu repito aqui, uma frase do Textor há muito tempo que ele botou no Twitter, respondendo ao torcedor, eu pago um departamento de futebol para achar jogador de graça. Essa é a função. Eu pago um departamento inteiro de futebol para que esse analista de mercado, esse scout, esse analista de desempenho encontre boas opções no mercado no menor preço possível. Exatamente para quando encontrar alguém que eles consideram fora de série, um Almada, um Luiz Henrique, o investimento poder ser feito. Então eu nem somei aqui os 2 valores, porque não é isso que interessa. Porque o valor é quanto você pode pagar e quanto você tem interesse no jogador. O jogador não tem valor definido, estipulado. Agora, os jogadores têm definido o tempo de contrato deles. Então, quando você sabe monitorar o mercado, você consegue, tem essa capacidade de entender o que você precisa e consegue buscar no mercado esses jogadores antes do contrato acabar, é exatamente o que o Botafogo faz e faz com muita eficiência. Então, muita gente olha para o Botafogo para Almada e Luiz Henrique. Almada e Luiz Henrique são as cerejas do bolo. O bruto do Botafogo, que pagou 5... Botei aqui, é que não está aqui. Tietchan custou 5 milhões. Menos de 5 milhões ao Botafogo. Marçal não custou nada. Cuiabano custou 7 milhões. Jovens, tá? Marçal não, mas o Cuiabano, sim. Cuiabano, Lucas Alter, Igor Jesus. Tudo jogador novo. Almada, Luiz Henrique. Todos jogadores com boas idades. Adrielson. Então, assim, a diferença está nisso. A diferença está no que a gente falou aqui várias vezes, que é de saber investir o dinheiro. O Vasco, em 2 anos de SAF, 2 anos e meio, mais ou menos, se comportou como um adolescente que ganhou o primeiro salário e gastou tudo na primeira semana.